Meu amigo vascaíno, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Vamos falar muito aí sobre a situação do jogo de ontem contra a equipe do Flamengo. Hoje houve muita repercussão na imprensa. Vamos falar já sobre Vasco da Gama e Palmeiras, jogo do Campeonato Brasileiro. Paralelamente, a gente precisa também pensar no objetivo da Copa do Brasil. E o seguinte, meus amigos, a gente vai falar muito aí sobre a situação aí de contratos e receitas do Vasco da Gama, que deverão aumentar para 2025, que vai ser um ano aí de retomada, vai ser um ano muito importante para o Vasco da Gama. O Vasco aí na administração do Pedrinho, que aos poucos está entrando aí no circuito, aos poucos entrando aí nos trilhos. Peço a você, conforme você for chegando, para deixar um joinha, para abençoar o nosso trabalho, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bom. Peço a você também para você se inscrever no nosso canal. Bom, vamos lá, porque foi um dia hoje muito agitado no Vasco da Gama. Primeiro a gente vai lamentar aqui, porque ontem o Vasco se superou no jogo contra o Flamengo, e a lamentação que eu faço é com relação à própria imprensa, porque a imprensa, na grande maioria, disse que simplesmente o Flamengo deixou o Vasco da Gama empatar, que o Flamengo vacilou no final, e tripudiando em cima ali do esforço do Vasco da Gama, sem entender que do lado de cá também existem muita qualidade. Qualidades essa que ficou muito flagrante desde que o Paiva assumiu o comando técnico do Vasco da Gama. O Paiva fazendo um trabalho formidável. São 23 jogos agora, só 5 derrotas. O Vasco no Campeonato Brasileiro invicto desde o dia 28/7, e as pessoas não falam sobre isso. As pessoas não falam que o Vasco está quase há 2 meses sem perder no Campeonato Brasileiro. As pessoas não reconhecem o fato do Vasco ter chegado numa semifinal de Copa do Brasil. E o que o Paiva está fazendo aí é uma verdadeira façanha. A gente tem que parabenizar muito o Paiva, porque ele pegou um time há 3 meses e meio, um time ali com muitas dificuldades. O treinador português não deixou nenhuma base aqui. O Paiva fez uma mudança, pegando jogadores da base que estavam esquecidos, jogadores que tinham sido contratados lá atrás, renovando aí a postura do Vasco da Gama dentro de campo. Então isso é muito importante, e foi o que eu falei no vídeo da parte da manhã. A torcida do Vasco tem que parar um pouquinho aí de reclamar. O jogador que não foi bem ontem, como é o caso do Paê, vai ser útil nos próximos jogos do Vasco da Gama. A gente tem que abraçar todo mundo. A gente precisa abraçar o nosso treinador, a gente precisa abraçar os nossos atletas, independentemente do resultado, porque agora, meu amigo, não dá mais para mudar. Até dezembro é esse o plantel, e porra, o Paiva, ele merece aí, porra, 10 mil votos de confiança aí pelo que ele já está fazendo aí. Perfeito? Ontem o Vasco poderia ter jogado melhor, sim, mas a gente teve a oportunidade até de sair vitorioso do jogo. É uma equipe também muito qualificada, a equipe do Palmeiras. Agora a gente, do Flamengo, perdão. Agora a gente pensa no Palmeiras, e já vi um monte de babaca dizendo aí que o Vasco provavelmente não ganha do Palmeiras. O time do Vasco não é arregão, o time do Vasco não é covarde, o time do Vasco não negocia com derrota, e que vem o Palmeiras.
vamos jogar de igual para igual. Ano passado a gente fez 2 jogos de igual para igual com o Palmeiras e vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Agora tem um monte de imbecil aí que se diz Vasco, falando que o Vasco vai perder para o Palmeiras. Uns doentes politiqueiros aí, só abre a boca para falar merda. Então é o seguinte, estou confiante sim que o Vasco pode trazer esses 3 pontos, apesar de ser um mando de campo do Vasco mais neutro, pelo fato de ser em Brasília. E aquilo, o Vasco da Gama na Copa do Brasil entra em totais condições. O Vasco vai ter jogadores ali que vão ajudar bastante, jogadores que ainda não tiveram a oportunidade aí de atuar com o Paiva, como é o caso do Jair, do Paulinho, do Maxime. São jogadores que vão agregar ao nosso elenco, certo? A gente tem opções aí como o JP, que não está sendo relacionado. Acho que é melhor dar bagagem para o menino aí, tirar esse Galdames, tirar o Rossi, que estava no Rock in Rio, que não quer porra nenhuma com nada. É uma vergonha. Em dia de jogo do Vasco, o cara podendo estar no Maracanã para poder simplesmente acompanhar a partida, o que o cara faz da vida dele pessoal, porra, bacana. O que o cara faz da vida dele pessoal, a gente não vai se meter, mas porra, um dia que os colegas estão trabalhando, o cara ir pro Rock in Rio é muita putaria, meu irmão. Eu dava uma justa causa nesse malandro aí. E o seguinte, o Vasco, ano que vem, vai estar numa competição sul-americana, ou a Copa Sul-Americana, ou a Libertadores. A gente tem 2 vias para poder chegar aí na Libertadores, seja a Copa do Brasil, seja ali também a situação envolvendo o Campeonato Brasileiro. Então é o seguinte, a receita do Vasco, gente, vai aumentar muito. Hoje é complicado da gente cobrar do Pedrinho, que pegou um Vasco desfacelado. Ano que vem é diferente. A gente vai ter receita de uma Copa Sul-Americana, é mais uma cota de TV entrando para a gente através ali da Comebol. A gente vai ter a possibilidade de negociar novos contratos, como a situação do fornecedor de material esportivo que está chegando a partir de maio de 2025. A gente vai ter a oportunidade ali de ter até um investimento maior para contratações. Só a Copa do Brasil, se a gente passar, 35 milhões já estão garantidos para o Vasco da Gama. Perfeito? Então ano que vem é outra história. Ano que vem a gente, uma pré-temporada, o Pedrinho começando no começo, reestruturando o Vasco, a gente vai fazer as cobranças. Agora é cobrar naquilo que estiver errado, mas também abraçar. É mais abraçar o nosso plantel, o nosso elenco, do que qualquer outra coisa. Perfeito? Então estamos juntos. E o seguinte, espero que o Pedrinho remova essa ideia da cabeça de vender o Vasco, seja para qual grupo for, porque ele tem condição de tocar essa situação aí da SAF do Vasco. Muito obrigado. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!